O opositor de Nicolás Maduro na última eleição presidencial deixou a Venezuela rumo à Espanha, onde pediu asilo político. Edmundo Gonzalez chegou à Europa ontem no avião fretado pelo governo espanhol. O político teve a prisão decretada pelo governo Maduro por ignorar intimações para prestar depoimento. Ele se refugiou na embaixada da Holanda e depois na da Espanha. Segundo o governo Maduro, houve um acordo entre a Venezuela e a Espanha para que o opositor pudesse deixar o país. E quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e professor da Uni Arnaldo em Belo Horizonte. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. A minha pergunta é: Maduro saiu ganhando ou não com essa saída do opositor, hein? Boa tarde, Kelly. É uma satisfação estar de volta aqui com você. Pois é, eu acho que isso favorece a manutenção do Maduro no poder. Até porque, dentre outras coisas, o Procurador-Geral de Justiça, William Saab, deu notícias que considera encerrado a disputa judicial que envolve o então candidato Gonzalez. E o que deu a entender duas coisas. Tanto o processo que ele, procurador, pede a prisão por ingerência ou usurpação de poder do CNE, que é o Conselho Eleitoral venezuelano, como também a contestação do resultado eleitoral. Portanto, ao que indica, internamente o governo e a Justiça da Venezuela consideram caso encerrado com vitória de Maduro. Porém, externamente, a situação é outra, bastante diferente. Estados Unidos e União Europeia devem insistir nas sanções econômicas. Agora é, eventualmente, aguardar a posição do Brasil, se vai adotar a mesma que o México adotou 2 semanas atrás, para dizer que isso é a situação interna, ou se o Brasil vai insistir no compromisso que fez com a oposição venezuelana de intermediar um processo transparente e honesto de eleição. Mas nessa altura do campeonato, será que é possível, né, professor? Essa também é uma pergunta. Agora é o seguinte: as forças de segurança do governo de Nicolás Maduro deixaram a porta da Embaixada da Argentina em Caracas, que atualmente é administrada pelo Brasil. Nesse fim de semana, o governo venezuelano revogou a autorização do Brasil para representar os interesses argentinos no país, incluindo a administração da embaixada, onde 6 opositores políticos de Maduro estão abrigados. A Argentina não reconheceu a reeleição de Maduro e a Venezuela expulsou os diplomatas do país em julho, assunto que você acompanhou aqui no Conexão. Inclusive, o governo argentino, então, pediu ao Brasil que assumisse a custódia da embaixada. Segundo a Venezuela, a embaixada estaria sendo usada para planejar tentativas de assassinato contra Maduro e a atual vice-presidente. Desde a sexta-feira, tropas armadas cercavam o prédio, gerando, claro, uma grande preocupação internacional. Inclusive, o presidente Lula se reuniu neste domingo com a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores para discutir justamente essa tensão causada pela Venezuela. O Itamaraty disse que recebeu com surpresa o comunicado do governo venezuelano e reafirmou que a embaixada vai continuar sob proteção diplomática brasileira até que a Argentina indique um país substituto para representar o país em território venezuelano. Ou seja, a situação é muito tensa ainda, né, professor? A gente vê aí também o Brasil em relação à Argentina tentando intermediar, mas a situação é tensa demais e pior, a gente não vê ainda uma luz, ou seja, a gente não sabe onde tudo isso vai parar. Exato, Kelly. A situação de representações consulares e diplomáticas é protegida por tratados internacionais, dos quais a Venezuela é parte, o Brasil também, e obriga ela a assumir um conjunto de defesas desses estabelecimentos, que envolve a não ingerência, policiamento ostensivo para garantir que, inclusive, cidadãos, pessoas comuns, não afetem o serviço diplomático e, de alguma forma, permitir o ir e vir livremente dentro dessas repartições, já que teria a imunidade de jurisdição. A curadoria ou controle da representação argentina pelo Brasil, tecnicamente, não tem previsão desse acordo, ou nesses acordos. Entretanto, se a Venezuela reconheceu, é como se aquela ali fosse uma representação brasileira. Pode sim, a qualquer momento, eles tirarem esse, que tecnicamente chama processo de credenciamento ou de acreditação, inclusive da quantidade de funcionários, e dar um tempo razoável para os funcionários brasileiros
brasileiros ou pessoas que atuem como brasileiros terminar as atividades e encerrar. Mas nesse caso específico, Kelly, a situação envolve o benefício do asilo diplomático que a Argentina concedeu para 6 pessoas, ou seja, o Brasil está tomando conta de 6 pessoas que a Argentina prometeu defender as suas integridades nas suas representações. Então, é como se o Brasil também tivesse concedido esse asilo, mas que o governo venezuelano insiste que são as pessoas que estão usando da representação diplomática para causar instabilidade no país e que querem prendê-los. Por enquanto, só na ameaça do discurso e desse policiamento ostensivo na porta, parecendo que quer entrar. E eu imagino que o governo brasileiro deva emitir uma nota mais dura do que aquela que emitiu no sábado, 2h da tarde, a não ser que mude de posição e diga, não vamos intermediar mais, agora essas pessoas são responsabilidade da Argentina ou da Venezuela, portanto, estamos saindo, né? Estamos abandonando a mediação. Só para a gente fechar esse tópico Venezuela, gostaria de saber a sua opinião. Eu fiz um questionamento agora há pouco, né? Nessa altura do campeonato, é difícil imaginar que possa haver alguma transparência em relação aos resultados das eleições, né? Isso, considerando o caso fechado, não tem por que o governo ceder às pressões internacionais e divulgar as atas unilaterais, que agora vai poder usar o fato que, inclusive, a oposição não questiona juridicamente, né, judicialmente, o processo eleitoral mais. Pois é, já que a gente falou em eleição, tem informação chegando sobre as eleições nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris participam amanhã do primeiro debate presidencial entre os dois. A menos de 2 meses das eleições americanas, os candidatos concentram esforços em estados-chave, conhecidos também pela indecisão do eleitorado. O ex-presidente Donald Trump realizou um comício na cidade de Mocine, no estado de Wisconsin. O evento atraiu centenas de apoiadores da região rural, tradicionalmente republicana. Durante o discurso, Trump reafirmou a intenção de restabelecer o crescimento econômico do país, combater a imigração ilegal nas fronteiras e voltou a falar sobre a decisão da justiça americana de adiar a sentença da condenação por fraude para depois das eleições. O republicano afirmou que a caça às bruxas de teor político foi adiada e acrescentou que não fez nada errado. A vice-presidente Kamala Harris segue na Pensilvânia, onde vai acontecer o primeiro debate entre ela e Trump na próxima terça-feira. A candidata democrata se encontrou com moradores nos comércios de Pittsburgh e cumprimentou apoiadores. Segundo especialistas, o debate pode ser decisivo para as eleições presidenciais deste ano. É uma oportunidade para os candidatos atraírem o eleitorado indeciso ou fazer com que as campanhas mudem de estratégias. Um exemplo disso foi o debate de junho na Geórgia, onde Trump foi visto como vencedor. Naquele momento, o fraco desempenho do presidente Biden fez com que as críticas e a pressão contra ele aumentassem. Dias depois, o democrata desistiu da candidatura e Kamala entrou na disputa. Inclusive, Feijó, já aproveito para convidar todo mundo a acompanhar ao vivo esse debate na Record News. A gente vai transmitir tudo em tempo real. E olha, é realmente talvez o momento mais importante da campanha até aqui, né? Depois da saída do Biden. Isso, Kelly, até porque é uma campanha curta, com as indicações dos dois partidos pouco mais de 90 dias. Agora a gente está a 60 dias do processo da data da eleição, mas com eleitores já podendo emitir os seus votos pelo correio em algumas regiões. Essa é uma eleição, Kelly, que por enquanto parece que está indecisa, 50% mesmo de chance de cada um dos lados. O voto do Trump está consolidado, ele não perdeu o eleitorado, mas também não parece estar ampliando muito. A Kamala Harris entrou num cenário extremamente perverso e prejudicial para a candidatura do Joe Biden. E ela conseguiu subir. Ela surfou nessa onda de boa imagem, de vento, de mudança, de uma pessoa mais jovem e conseguiu parear com o Trump. Porém, a campanha dela manteve a equipe do Joe Biden, que agora, nas 2 últimas semanas, 10 últimos dias, adotou uma postura um tanto quanto acomodada, o que é prejudicial a ela. Ainda estão apostando nesse vento positivo, né, de chance de mudança, mas sem atender o que o eleitorado deseja saber,
ela segue sendo uma folha branca e o eleitorado não a conhece. Ela divulgou temas amplos de proposta, mas sem dizer como implementar, portanto, não consegue subir mais e deslanchar. Ao que os analistas americanos chamam a atenção, não basta só ganhar o voto popular, né? A maioria dos votos. É preciso ganhar o colégio eleitoral. E os cálculos estatísticos é que ela precisaria estar 5, 6 pontos à frente do Trump no voto popular para vencer no colégio eleitoral. E, por enquanto, ela está empacada. Ela consegue se apresentar como vento de mudança no tema de reprodução feminina, aborto e de melhoria da democracia, mas, em contrapartida, o Trump parece ser o vento de mudança que o povo americano deseja na economia e na situação de imigração. Portanto, meio a meio, literalmente. E o debate de amanhã pode ser decisivo, né? Vamos acompanhar tudo ao vivo aqui pela Record News. Agora a gente vai lá para o leste europeu, professor, porque o presidente ucraniano voltou a pedir permissão para usar armas de longo alcance, não apenas no território ucraniano ocupado, mas também no território russo. Volodymyr Zelensky pediu aos aliados ocidentais reunidos na Alemanha mais armas para repelir as forças russas, particularmente na região de Donetsk e no leste do país. Kiev enfrenta grandes avanços das tropas russas no Donbás, também no leste, e fortes bombardeios. O ministro da Defesa da Alemanha anunciou um apoio militar adicional a Kiev, avaliado em 150 milhões de euros. E, segundo ele, 6 destes sistemas de artilharia serão entregues ainda este ano e outros 6 no próximo, numa ajuda que tenta satisfazer parte das necessidades do Exército. Ou seja, é o Zelensky pedindo armas para o Ocidente, e a gente sabe da importância dos Estados Unidos para a resistência ucraniana, né? Isso, Kelly. A Ucrânia precisa de armamento. O Ocidente diz estar compromissado pela defesa da Ucrânia, capacidade soberana de defender o seu território, mas tem demonstrado dificuldades de ampliar a sua produção ou mesmo de entregar um estoque maior de armamento diante a potencialidade de atuação em múltiplas frontes de combate. Não podemos esquecer que Estados Unidos, Reino Unido e França lutam para manter o comércio internacional do Mar Vermelho aberto contra os hutites. Não está lá muito bem, tem uma frota muito grande no litoral do Irã para evitar um ataque maciço a Israel, ao mesmo tempo que segue enviando armamento tanto para Taiwan quanto para a Ucrânia. Hoje, o maior receio é de que os russos consideram que esses novos armamentos sejam efetivamente operados por americanos, britânicos e alemães e optem por responder onde estejam também esses soldados do Ocidente. Ao que parece que tem feito, com bombardeios a centros técnicos dentro da Ucrânia, mas abriu espaço para também fazer lançamentos em bases militares em outros países, talvez na Polônia, na própria Alemanha, quem sabe também até no Oriente Médio, especificamente as bases dos Estados Unidos. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, sempre torcendo pela paz. Professor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, Kelly, abraço, bom trabalho.